Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você quiser saber mais sobre todos esses papos que a gente está batendo aqui com vários convidados ilustres, lembra de se inscrever aqui embaixo e bora pro corte. Não, com certeza. E aproveitando esse gancho que você falou de cenário, de política e tudo mais, como que vocês estão para os próximos meses, para os próximos anos? Vocês estão otimistas, estão pessimistas? Como que vocês estão enxergando isso tudo? Então a gente está da maneira mais cautelosa, que a gente aproveitou bastante, foram os títulos atrelados à inflação. A gente ainda gosta bastante, né? Até comentar, né? No crédito privado, a gente tem 3 indexadores praticamente, né? A gente tem os títulos pré-fixados, são mínimos, tem pouco. Os papéis que são CDI+, indexados ao CDI, ou um percentual do CDI, assim como um título bancário. Uhum. E tem os papéis indexados a títulos de inflação, basicamente IPCA. E GPM não tem quase nenhuma emissão atualmente. Então, além de escolher as empresas, a gente escolhe qual determinado indexador que a gente vai ter nas carteiras. Então, a gente tinha migrado muito alguma parte da parcela para títulos atrelados à inflação, fazendo o hedge da curva pré-fixada, que basicamente o pessoal chama de comprar implícita, né? A gente acredita que a inflação iria subir. A gente se beneficiou muito nessa posição e também alguns títulos bancários tinham ficado mais defasados. Então, mas olhando o cenário para frente, é um cenário desafiador, né? O Brasil, a gente viu essa aceleração da inflação acontecendo e o Banco Central não vai ter que se posicionar como que vai ser em relação à inflação à frente, né? A gente já vê, por exemplo, a inflação de 2023 ancorando para cima, né? Todo esse Focus ele tem um pouco de delay, né? Aquele relatório Focus do Banco Central frente ao mercado. Geralmente a precificação de mercado que nós, gestores, traders, analistas olhamos, já mostra alguma inflação implícita um pouco mais acima do Focus. Então a gente tem que ver como que o Banco Central vai se comportar, né? Se ele vai elevar, alguns analistas de mercado têm juros a 10% para metade do ano que vem, mas eu acho que está bem ancorado ao redor de 8,5% para esse ano. Então a gente vai ver como que ele vai se comportar nessa dinâmica inflacionária para frente, porque a gente no Brasil está um cenário meio perfeito, né? O dólar está alto, a gasolina está alta, a gente tem problema de crise energética batendo na porta, a gente vê um repasse muito grande na parte de serviços com a atividade voltando. Então o Brasil gosta de ter uma dinâmica inflacionária grande, então é algo que a gente ainda vem se protegendo através de papéis atrelados à inflação, né? E não fazendo prazos muito longos, porque se o risco, né, a aversão a risco aumentar muito, a gente acaba sofrendo mais na marcação ao mercado. Então vem observando mais papéis de inflação nesse cenário mais curtos, seja crédito privado ou título público mesmo. E também vem aumentando muito a parcela CDI, porque o CDI vai ficar alto provavelmente por bastante tempo, né? Torcendo para o Brasil, né, que a gente tem uma eleição positiva, etc. no que vem, que a atividade não desacelere, né, da maneira relevante porque os juros subiram. A gente deve ter juros aí 6,5%, 8% ou 10%, que para mim é o sweet spot de crédito privado. Né? Porque você for pensar, você vai ter um retorno acima de 10% com a volatilidade baixa, você está alocando muito bem o seu capital em termos de risco, e se você tiver uma versão mais forte do mercado, você pode eventualmente fazer a troca de ativo, né, e pular num mercado melhor, que tem uma assimetria, que você enxerga a assimetria melhor. Mas eu acho bom sempre ter aquela alocação naquele determinado ativo sempre, porque senão é muito market time também, que você pode acabar sendo penalizado, né? Então o cenário para frente é desafiador com todo esse aspecto inflacionário. A gente está cauteloso, como eu disse, assim, a gente também tem a questão eleitoral, que acho que tudo, até depois de 7 de setembro, a gente olha um mercado mais polarizado eleitoral. E acabou que essa discussão veio antes do tempo, né? Se a gente está discutindo a eleição aqui mais de um ano antes da eleição. Então, assim, cara, tá muito antecipado e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Realmente, eu acho que tem chance de terceira via, mas tudo que mostra a força que o Bolsonaro mostrou no dia 7 de setembro, eu acho que ele tem uma popularidade, sim, e eu acho que muita gente no mercado ficou olhando as capitais, né? Se você olhar no interior, a mobilização foi até mais forte que nas capitais. Né? Então, acho que é algo que a gente tem que olhar, né? Como é que vai ser esse comportamento eleitoral. Vai ter muita volatilidade, por isso que é bom, como disse, ter muita convicção, tanto nos gestores que você aloca, né, conhecer as pessoas que estão alocando capital para você, e também nas suas posições diretas, ter muita convicção, né, que a gente tem feito até na parte micro, alocar em empresas que não dependam tanto da atividade econômica.
Perfeito. Empresas que tenham a sua dinâmica própria de alocação. Por exemplo, tinha uma empresa que a gente tem uma posição de debênture grande, por exemplo, de bonde também, por exemplo, é a Movida, por exemplo. Essa empresa paga CDI mais 2,5, grosso modo. Então, um mercado grande de crescimento de terceirização de frotas, né? Eu acho que muita empresa vem desse movimento de terceirização de frotas. Eles são uma das poucas empresas que têm veículos contratados para serem comprados, né? Todo esse problema de semicondutores aí que afetou muito a parte de oferta. Uhum. A gente vê essa questão de semicondutores aí muito impactando bastante a produção automobilística até o final do ano que vem. É uma empresa que tem venda contratada com montadora, a demanda por veículos está aí, você vê preços de carro subindo, né? Parece que até a investimentação, né? Você vê carro subindo 50% na janela de um ano, principalmente os importados dolarizados. E a empresa tem um crescimento também do RAC, que é o Brasil voltando, vai voltar a ter turismo. Então, assim, é uma empresa que não sofre tanto com a demanda mais. A empresa está falando de crescimento de 20% a 30% por ano. Né? Então, eu acho que esse tipo de história é muito boa. Né? Assim como a história de saneamento também. A gente acabou de aprovar um marco de saneamento importantíssimo para o Brasil. Né? Se você pensar que o Brasil, 50% das pessoas não têm acesso ao esgoto, é meio que uma loucura. Né? Então, assim, a gente tem um pipeline de investimento que tem que ser feito em saneamento gigante. E empresas, por exemplo, a Egea, por exemplo, que a gente gosta bastante. A gente tem um pipeline gigante. Ela acabou de comprar 2 lotes na SEDAI. A gente tem a parte de Manaus que ela está fazendo toda a parte de saneamento também, que é muito importante tanto no aspecto social, mas se a gente for pensar não só no aspecto de retorno financeiro, né? E a gente ela tem uma avenida de crescimento independente do que acontece no macro. As pessoas continuam utilizando esgoto e água independentemente do que acontece na parte macro. Então, acho que esse tipo de história protege o teu portfólio em momentos mais desafiadores assim. E evitar, por exemplo, até a desaceleração de China, a gente tem evitado a exposição a empresas de commodities, até acho que a gente vê algum valor em algumas, só que a gente vem diminuindo porque a incerteza, dada a desaceleração na China e dado o ciclo de preço de commodities que a gente está, não parece uma simetria muito boa, apesar de ter alguns papéis bem baratos. Deixa eu então resumir isso tudo que você falou, de como vocês estão se posicionando nesse cenário e engatar com uma pergunta também. Vocês estão preferindo empresas que estão mais sem uma relação muito específica com a economia, títulos atrelados ao CDI, justamente pensando nessa alta da taxa de juros, e também títulos atrelados à inflação, por conta da inflação mais alta e tudo mais, esse cenário de inflação crescendo. Mas, nesse cenário de inflação crescendo, a gente também tem uma consequência que é aumentar os juros pensando em conter essa inflação. E, nesse caso, esses títulos de inflação sofreriam uma marcação a mercado negativa. Por isso mesmo que vocês estão pegando esses títulos com prazo menor, pensando em deixar até o vencimento, ou pensam em fazer alguma coisa aí? Não, é exatamente isso, tá, Stuart? A gente tem feito papéis em inflação prazos mais curtos, que se beneficiou muito dessa inflação subindo, como você falou, mas a gente também faz proteção no mercado de DI, no mercado DI futuro. Como é que a gente faz, por exemplo? Isso é muito difícil, mais para as pessoas físicas fazerem, é mais complicado. A gente compra um título de inflação, né? A gente vê quanto que é o risco pré-fixado dentro daquele determinado papel. A gente vai e faz um hedge na parte de juros daquele determinado título. Isso que é a operação que o mercado chama de implícita, né? Que você vê, eu estou falando, compra ou venda implícita, ele está comprado nesse viés ou ele está vendido, que você pode até, via swap, você ficar vendido nisso. Então a gente se beneficiou sim, né, desses papéis mais curtos. Eu acho que a parte intermediária da curva tem muita oportunidade. Ao redor de 2026, eu acho que tem muita taxa. Se olhar o juros real brasileiro ali, acima de 4,5. Quando o mundo, você olha Estados Unidos, ali 5 anos é menos 1,60. Né? Você vê que realmente tem muito prêmio, tem muita coisa de ruído já no preço. Só que você tem que ter, como eu falei, se você, agora, caso a pessoa física vai comprar, estou disposto a carregar até 2026, né? E prazos mais longos eu evitaria, porque você tem toda aquela questão de marcação a mercado que você bem pontuou, que a curva de juros subindo, né, o prêmio de risco aumentando, você vai acabar impactando aquele papel, apesar do núcleo de inflação estar subindo. Agora, se você olhar, por exemplo, a parte dos títulos mais curtos, você tem a capacidade de você comprar e segurar, é uma excelente oportunidade. Até porque você não sabe, né, se o juros vai ficar 10, 12 ou 14.
Então tem que tomar muito cuidado, que eu vejo, assim, a gente mais experiente, a gente consegue dar um pouco de dica, né? Você vê o CDB pré-fixado 12%, 5 anos. Toma cuidado. Se o juros do Brasil subir mais, a inflação acelerar, o juros do Brasil pode ir para 12, 13 e você está com um papel que está rodando 90% do CDI para 5 anos. Né? Então, acho que essa questão do prazo ela é muito importante, né? E você olhar que a empresa faz, que nem fazendo a BR-Malls. Qual é a minha demanda de caixa para aquele determinado prazo e quanto que eu espero de ter de receita para comprar aquilo. Você pode fazer aqui, o pessoal chama de mercado de gestão de liquidez, né? O asset liability, você vê, quanto que eu tenho para honrar porque ele está preso. E você pode fazer uma alocação sim, mas por isso que a alocação, às vezes, para os gestores profissionais é melhor. Porque a gente fica fazendo esse movimento no mercado, as pessoas físicas não ficam acompanhando o mercado da maneira que a gente acompanha. Por motivos óbvios. Então, assim, a gente tem feito essa migração, mas eu estou olhando muito essa parte intermediária da curva de NTNB. Se a gente vê alguma solução fiscal, né, se a âncora fiscal do teto de gastos for mantida, a gente sim vai observar uma janela positiva para esses ativos. Só que, no momento, a gente ainda não está envolvido nela. A gente tem preferido os títulos CDI e mais curtos. Até a questão de duration, né, a gente vem até nos papéis CDI, como a gente acredita que o spread de crédito vai fechar para frente, nas emissões de debêntures, a gente tem pegado debêntures CDI até com prazos mais longos. Porque como a demanda para o mercado de renda fixa deve aumentar, principalmente para papéis CDI, a gente deve observar um fluxo de compra. Sempre que a gente observa um fluxo de compra, a gente vê preço subindo e taxa fechando. Né? Da maneira assim, bem simples. Então a gente vem olhando também muita oportunidade de papéis de prazo 5, 7 anos. Para CDI, a gente tem até aumentado um pouco o prazo médio, porque eu acho que a gente está dando um ciclo benigno para a captação. Agora, para a parte de inflação, a gente tem ficado mais cauteloso, porque esses títulos realmente são muito voláteis. Né? Você olha o Tesouro direto, qualquer título público, né? Você vê títulos muito interessantes, mas, né, tem que ver se aquilo cabe. Né? Eu consigo, exemplo, né? Se comprar um NTNB a 4, IPCA mais 4,80, carregar lá até o vencimento, né, que eu vou ter um ganho de capital, ok, eu acho excelente. Né? Se você vai ter um ganho, se você tem um ganho real de 5% aqui no Brasil, é ótimo. Né? O preço parecido, até eu olhei isso com o pessoal do meu time essa semana, o preço está no mesmo nível de 2018, a taxa da NTNB. Que a gente tinha um outro cenário. Né? A gente não sabia nem, enfim, se o fiscal se resolveu ou não, a gente, toda a questão do impeachment. Então, assim, a gente está caminhando, realmente tem muita coisa no preço, mas eu acho que a simetria ainda não está óbvia para pular, assim, na parte institucional, alocando, pular pesado. Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros dois que estão aparecendo aí na tela para você. Então lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.